Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Jorge Luiz, caros fiéis, estamos então no 15º domingo depois de Pentecostes e é como que essa liturgia marca a metade de uma caminhada para nós, não é? Já que da festa de Pentecostes até o Advento, nós temos esse tempo, tempo depois de Pentecostes, marcado aí por 24 domingos, mais alguns domingos ainda que nós não celebramos, depois da festa da Epifania, vai daí quase 30 domingos, né? Então 15º seria a metade do caminho. Então, lembrando que estamos numa caminhada e que essa vida marca para nós, passo a passo, dia após dia, uma oportunidade de semearmos aqui no Espírito e colhermos na vida eterna, a Igreja como que chama a nossa atenção para nós pensarmos como estamos caminhando. A metade do caminho agora, o sol já se faz quente, é como que o meio-dia nas nossas vidas. Estamos nessa caminhada já marcada de tantas fadigas. Podemos olhar para trás ou seguirmos adiante. Então, temos essa leitura da Epístola aos Gálatas, o que São Paulo nos alerta então nesta caminhada da nossa vida rumo à vida eterna, nos lembrando de praticarmos o bem insistentemente, o tempo inteiro, de abandonarmos aquilo que é da carne e cada vez mais segurarmos naquilo que é o Espírito. Caso contrário, caríssimos, se nós agimos de outro modo, se nós vamos como que confiando demais nessa nossa caminhada, e nesse confiar demais, passamos a como que flertar com as coisas da carne, pouco a pouco, nossa alma vai se encontrar num estado de enfermidade. Pouco a pouco, uma enfermidade após a outra, vamos deixando entrar algum pecado, algum vício, alguma má inclinação, alguma mania, e assim essa nossa caminhada vai se tornando uma caminhada para a enfermidade, não uma caminhada daqueles que semeiam no Espírito, mas daqueles que estão pouco a pouco semeando na carne, como diz São Paulo. É importante, diz a Epístola aos Gálatas, não desfalecermos, não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, mas se nós não desfalecermos. O desânimo espiritual, caríssimos, abate tantos e tantos irmãos, tantos cristãos, tantos católicos. E o último passo disso, sem dúvida, é a morte espiritual, porque se Jesus Cristo é a vida da alma, a morte da alma é justamente o pecado, os vícios, e essas são as misérias que podem tirar de nós a vida eterna. E nós então que nesta caminhada semeamos tantas coisas boas no Espírito, mas acabamos nos apegando a algum vício, a algum pecado e desfalecemos. E desfalecidos vamos nos entregando à enfermidade e então encontramos a morte de nossas almas. E como isso é triste! E é sobre a morte que a Igreja então apresenta para nós este Evangelho da viúva de Naim, tão conhecido por nós, principalmente, sem dúvida, esse é o Evangelho que toca o coração das mães quando meditam sobre a oração que fazem pelos seus filhos. Este é o mesmo Evangelho da missa de Santa Mônica, que nós celebramos dia 4 de maio. E o curioso é que a viúva de Naim tem o seu filho ali morto e estão caminhando em cortejo para sepultar aquele jovem.
E aí podemos pensar, mas o que isso tem a ver com a missa de Santa Mônica? Porque sabemos que Santa Mônica rezou tantos anos pelo seu filho, por Santo Agostinho, para que ele se convertesse, e depois de 30 anos, de fato, essa mãe alcançou a conversão do seu filho. Santa Mônica não viu o seu filho morto como a viúva de Naim viu. Mas, caríssimos, não é por coincidência que a Igreja coloca para nós o Evangelho da viúva de Naim neste tempo, como que no meio da nossa caminhada, no meio do tempo depois de Pentecostes, e também na missa de Santa Mônica. Santo Agostinho, o filho que Santa Mônica viu ressuscitar, de certo modo, porque a morte da alma é o pecado, então ela via o seu filho morto porque estava apegado a tantos vícios, a tantos pecados, e por obra da graça viu nosso Senhor, que é a vida da alma, entrar em seu filho e ressuscitá-lo. Isso é um espelho do que acontece com o filho da viúva de Naim. Aquele menino de fato jazia morto, estava sendo levado para ser sepultado. E Nosso Senhor, então, vendo aquela cena, as lágrimas daquela mãe, toca no esquife e dá essa ordem para o jovem: levanta-te. E o simples fato de tocar já nos chama a atenção, porque não podia fazer isso um judeu, porque o tocar um morto levaria ele a uma impureza cultural. Seria necessário depois um rito de purificação para aqueles que tocam um morto. Agora, Nosso Senhor, Ele tem o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Então Nosso Senhor não tem medo de ficar impuro, não, Ele vai lá, toca nesse jovem e dá essa ordem: levanta-te. E para compreendermos essa ordem de Nosso Senhor, esse médico das nossas almas, que é um médico verdadeiro e muito mais excelente do que qualquer outro médico, nós podemos pegar um trecho da célebre homilia de Santo Agostinho para a Semana Santa, precisamente para a Sexta-feira Santa, uma homilia que nós padres lemos no breviário, na oração de matinas, na Sexta-feira Santa. Santo Agostinho então diz, não é, que São Lucas, o evangelista médico, apresenta para nós o verdadeiro médico de nossas almas, Nosso Senhor Jesus Cristo. E um grande exemplo é este trecho do Evangelho, porque Nosso Senhor não está curando o enfermo como curou muitos, mas Nosso Senhor é um médico tão excelente que está devolvendo a vida. E Santo Agostinho diz: olha, quando este médico excelente andava aqui entre nós, neste mundo, existia apenas duas classes de enfermos, porque todos os homens se encontravam enfermos, todos os homens estavam sob o jugo do pecado, exceto Nossa Senhora, obviamente. Mas, com exceção da Virgem Santíssima, todos estavam doentes, todos estavam enfermos, todos padeciam do pecado, todos padeciam da morte da alma. E eis que vem esse médico caminhar entre nós, e qual que é a reação dos enfermos? Santo Agostinho diz: olha, eles se dividiam entre dois grupos. Um grupo fugia do médico. O médico se apresentava para curar as suas enfermidades, eles fugiam. Por exemplo, o jovem rico, em que Nosso Senhor diz: olha, o remédio para a sua alma é vender tudo que possui, dê aos pobres e me siga. E diz que aquele jovem ficou triste com essas palavras de Nosso Senhor, porque ele possuía muitos bens. Então ele abandona esse pedido de Nosso Senhor. Está aí um exemplo de alguém que fugia de Nosso Senhor. Ou então aqueles na sinagoga que, quando Nosso Senhor diz que para ter a vida eterna é necessário comer do seu corpo e beber do seu sangue, e eles falam: não, suas palavras são duras demais, e abandonam a pregação de Nosso Senhor. Outro exemplo de enfermos que fugiam do médico. Mas, pior ainda, caríssimos, Santo Agostinho lembra que existia ainda um segundo grupo de enfermos, que eram daqueles
que se juntavam e armavam planos para matar o médico. Nós temos o exemplo de Anás, Caifás, os chefes da sinagoga, os escribas, fariseus, mestres da lei, que armaram o plano para matar nosso Senhor, e depois Judas, que se junta a esse plano e vende nosso Senhor por 30 moedas de prata. E Santo Agostinho faz essa pergunta: que tipo de enfermidade é essa? Que febre é essa que faz com que fujam do médico, ou então procurem matar o médico? Caríssimos, essa é a realidade daqueles que semeiam na carne, a realidade daqueles que se acostumam com o pecado, porque aqueles que fogem do médico começam a amar a sua enfermidade, se acostumam com a sua enfermidade. E olha, não é isso que acontece com os pecadores? Não é isso que acontece conosco se nós não vigiamos, não fazemos penitência, não vamos à Santa Missa, não busquemos a comunhão, a confissão. Nós vamos nos acostumando com o pecado e daqui a pouco começamos a fugir de nosso Senhor, que é o médico das nossas almas. Ou pior ainda, quantos e quantos abandonam a igreja e depois investem contra a fé, investem contra os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos da igreja, como que correndo atrás para matar o médico. Essa dura realidade, caríssimos, pode fazer-se presente em nossas vidas se nós não tomarmos cuidado, se nós não vigiarmos. Isso pode fazer parte da nossa vida se nós desfalecermos. Então, suplicando para que nosso Senhor volte para nós o seu ouvido, como diz a oração desta missa, suplicando que nosso Senhor ouça os nossos soluços, os nossos pedidos, as nossas orações, suplicando como uma mãe que chora pelos seus filhos, pelo seu filho. A igreja faz esse pedido na oração de hoje, que Deus volte para nós, volte para a oração da sua igreja o seu ouvido e nos ouça. Caríssimos, certamente Deus ouve a oração da igreja como a oração de uma mãe. Agora, caríssimos, cabe a nós também obedecermos essa ordem que nosso Senhor dá para nós, através da igreja, através dos seus pastores, que é a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Jovem, levanta-te. Nosso Senhor não vai chamar nenhum de nós de velhos, como se tivesse já sem esperança no final da vida. Não, nós estamos como que no auge de nossas vidas, porque nosso Senhor recupera em nós a graça santificante, nos dá esperança novamente e nos dá essa ordem. Então, hoje, jovem, levanta-te, que a oração da igreja seja frutuosa em nossas vidas e que nos dê coragem de abandonarmos esta enfermidade da nossa alma, abandonarmos os pecados, os vícios e abraçarmos uma vida de esperança, de amor, em busca das virtudes necessárias para alcançarmos a vida eterna. Que Nossa Senhora seja o nosso refúgio e a nossa alegria durante esta caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.